Rezemos uma Ave Maria para que Nossa Senhora abra os nossos corações e as nossas mentes para amarmos e meditarmos a palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Queiram estar sentados por alguns instantes. O dia de hoje é o centro da nossa fé. É a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo que se consuma e vem a ressurreição para nos dar a garantia da vitória. Contudo, toda a ressurreição teve um percurso. Nada se fez de repente. Tudo tem um significado e foi preparado. Quando nosso Senhor Jesus Cristo deu o último brado no alto da cruz, a sétima de suas palavras, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, era o sinal para o Pai e era o sinal para toda a natureza que poderia agora manifestar a sua indignação pela morte do Filho de Deus. O próprio monte do Calvário, onde estava encimada a Santa Cruz, ele se parte ao meio, de uma forma um tanto simétrica, causando estupor em todos aqueles que estavam sobre o Calvário. Mas isso não é tudo. No Vale de Josafá, muitos mortos ressuscitam neste momento, nos diz as Sagradas Escrituras. E eles, ainda envoltos em suas faixas mortuárias, começam a pregar a divindade do Filho de Deus. Os mortos já acreditavam naquilo que os vivos ainda não sabiam. E como se isso ainda não bastasse, dentro do templo, os sacerdotes ainda estavam fazendo as suas últimas oferendas, os seus últimos sacrifícios, as suas últimas imolações. Os últimos cordeiros, o último sangue que era derramado. No entanto, uma impressão sinistra perpassava a alma de todos aqueles que estavam dentro do templo, porque foi a primeira vez que o santo sacrifício do templo de Jerusalém já parecia ter a ausência do próprio Deus. E se isso não bastasse, parecia ter a própria rejeição do Pai. Aquela promessa de Abraão, Isaac e Jacó, os primeiros patriarcas, parece agora que se afastaram desses homens que estavam no templo. E para confirmar esta impressão, um véu que perpassava todo o Santo dos Santos, lugar santíssimo, onde o sumo sacerdote entrava apenas uma vez ao ano, no dia da expiação, para pedir perdão pelos próprios pecados e pelo do povo, este véu, símbolo de onde ficava Deus e de onde o sumo sacerdote se comunicava com Deus, ele se rasga de alto a baixo, fazendo um estrépito que atraiu o olhar de todos os homens que ali estavam no templo. E quando eles olham, se dão conta, Deus não está mais aqui. Era a resposta do Pai pelo que tinham feito com o Filho há pouco tempo no alto do Calvário. E depois de todos esses acontecimentos estrondosos, um grande silêncio se faz, inclusive no Calvário. E ali, as pessoas rodeando a Sagrada Cruz com o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo ainda pendurado, um homem que tinha ouvido a última palavra de Jesus, um centurião romano, ainda em sua alma ecoava, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Neste momento, estas palavras que ecoavam no ouvido dele, fez com que de um pagão saísse a renovação da fé. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O que o povo eleito não fez, fez o centurião romano, vendo Jesus no alto da cruz. Mas não foi apenas o centurião que ouviu esta última palavra. Satanás, o mesmo que tinha entrado em Judas na última ceia, o mesmo que o havia feito trair nosso Senhor Jesus Cristo, Satanás nos infernos, também ouviu a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E ali ele espumou de ódio.
Por quê? Porque ele se deu conta que quanto mais ele tramava contra Jesus, quanto mais ele incentivava que o Sinédrio crucificasse Jesus, quanto mais ele impulsionava que Judas o traísse, ele não se deu conta, mas ao fazer os seus planos infernais, ele apenas estava cumprindo com os planos divinos. E Deus operou a ressurreição. Deus operou a redenção. E ainda quando Satanás luta contra Deus, pobre coitado, ele acaba fazendo os planos de Deus triunfar. Mas deixemos o que é o lixo no lixo e voltemos à nossa meditação. Na mansão dos mortos, apresenta-se a alma de nosso Senhor Jesus Cristo. E ali, não mais espumando de ódio, como nos infernos, mas um brado de alegria começa a ressoar na mansão dos mortos. É Adão, é Abraão, é Moisés, é Davi e todo o cortejo dos patriarcas que brada o triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo, porque finalmente as portas do céu foram abertas, que há milênios estava fechada por causa do pecado de nossos primeiros pais. Mas assim como a divindade nunca abandonou a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, assim a divindade nunca abandonou o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que se nosso Senhor permanecesse no sepulcro 1 bilhão de anos, jamais o seu corpo se corromperia, porque a divindade sustentava um e outro, a parte corporal e a própria alma de nosso Senhor. E o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo estava ali ainda, pendurado. E uma testemunha nos narra isso, é São João, que vem mais um soldado romano, e quando eles quebram os joelhos dos 2 ladrões, veem que nosso Senhor já havia entregue o seu espírito, como ele mesmo dissera. E por isso não lhe quebram nenhum osso, para se cumprir também as Escrituras. Não me quebrarão nenhum de meus ossos. E eles colocam uma lança no lado de nosso Senhor Jesus Cristo. E dessa lança escorre sangue e água, para simbolizar o sacramento do batismo e da Eucaristia. Tanto na mansão dos mortos, quanto ainda nesta terra, alma e corpo estão ainda lutando, porque ambos estão sustentados pela divindade. Não para por aí. O tempo passa, é necessário, segundo a lei judaica, retirá-lo da cruz. E um homem que pertencia ao grande conselho dos judeus, o Sinédrio, José de Arimateia, de origem nobre, príncipe dos sacerdotes, tem a coragem de pedir a Pilatos o corpo de Jesus para si. E ele mesmo é que improvisa o sudário, o famoso sudário que tanto veneramos em Turim. E ele, junto com Nicodemos, também membro do grande conselho, e ambos os dois defensores de Jesus Cristo contra o complô que havia sido feito da traição, Nicodemos, doutor da lei, trouxe mirra e aloé, essa mescla que era para embalsamar o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Retiram o corpo de nosso Senhor no alto da cruz e vão embalsamá-lo. No entanto, o melhor perfume estava ainda por vir. Não era nem José de Arimateia, nem Nicodemos que poderiam oferecer o melhor perfume para Nosso Senhor, mas eram os lábios da Santíssima Virgem. Quando ele esteve, como retrata Michelangelo na Pietà, quando esteve Nosso Senhor Jesus Cristo nos braços de Nossa Senhora e ela, a Santíssima Virgem, que tanto havia beijado o menino Jesus quando era um tenro menino, agora os colava a cada uma de suas chagas, dizendo: foi pela redenção humana. Eu creio, eu aceito a morte de meu divino Filho, para que todos pudessem ser salvos. E nós devemos louvar a Nosso Senhor, Ele, o Redentor divino, mas também devemos louvar os lábios e o coração de Nossa Senhora, porque foi aquele coração imaculado que teve a espada profetizada por Simeão que atravessou a sua alma e seu coração, e seus lábios aceitaram, dizendo fiat por cada um de nós. E é por isso que ela eternamente vai ser lembrada como corredentora do gênero humano. Mas ainda não para por aí. Se tudo isso nos pode incitar à devoção, ele ainda não ressuscitou. José de Arimateia possuía um jardim, era um homem nobre,
um homem rico, e deu o seu jardim para Jesus Cristo. E no jardim havia um sepulcro que tinha 2 câmeras, que ainda não haviam sido utilizadas. E ele doou para que o corpo sagrado de Nosso Senhor ali permanecesse como num sacrário, à espera da ressurreição. Maria Madalena e todas as santas mulheres fizeram o que podiam no tempo que tinham. Era pouco. Ia começar o sábado. E tinham que colocar o corpo de Nosso Senhor no sepulcro. E elas fizeram uma promessa. Assim que passar o sábado e no domingo, nós vamos embalsamar novamente o corpo de Jesus Cristo. Por que elas fizeram essa promessa? Porque elas ainda não acreditavam plenamente na ressurreição. Tinham medo. Tinham medo de que ele não ressuscitasse. A única que não ia embalsamar o corpo de Jesus era Maria Santíssima. A única que acreditava plenamente, sem sombra de dúvidas, na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, quando no Evangelho nós vemos que ela não consegue ver nosso Senhor Jesus Cristo e pensa que é um jardineiro, porque era o jardim de José de Arimateia, é porque o medo impedia que Maria Madalena visse novamente o seu Senhor. O medo nos impede muitas vezes de ver verdadeiramente onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Este mesmo medo perpassou a alma dos apóstolos. Eles estavam amedrontados, pois não sabiam o que ia acontecer consigo depois da morte do Mestre. Pensavam na sua própria pele e pensavam um pouco naquele que tantos alertara de sua morte e ressurreição. Mas o medo não era só dos apóstolos, o medo era também do Sinédrio. Os apóstolos tinham medo de que nosso Senhor Jesus Cristo não ressuscitasse. E o Sinédrio tinha medo de que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitasse. Medos diferentes. E é por isso que o Sinédrio vai pedir para Pilatos para colocar uma guarda. E Pilatos diz, vocês têm uma guarda, coloquem vocês mesmos. E elegeram 16 soldados de confiança. Vão fazer turnos de 3 em 3 horas. 4 soldados a cada 3 horas. E é num desses turnos que Jesus Cristo, aquele que quando o Sinédrio foi capturá-lo na quinta-feira santa, no Horto das Oliveiras, e perguntou, és tu Jesus de Nazaré? Sou eu. Essas palavras fizeram com que todos os guardas e os sinedritas caíssem de rosto em terra. Isto se repetiu por mais 2 vezes. E aquela mesma voz que disse, sou eu, e que havia dito mais de 1000 anos antes para Moisés, sou eu, na sarça ardente, proclamando que ele era Deus, eles, sinedritas, tinham medo que ele dissesse, sou eu, e ressuscitasse. Porque eles se lembravam mais do que os apóstolos daquilo que ele tinha dito dentro do templo de Jerusalém. Destruí este templo e em 3 dias eu o edificarei. Era o templo de seu corpo. Os sinedritas lembravam mais do que os apóstolos destas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele, que disse uma vez, sou eu, repetiu esta palavra. Sou eu, Jesus Cristo, imortal, segunda pessoa da Santíssima Trindade, morto e ressurrecto para todo sempre. Desce então o anjo da ressurreição, para mover a pedra e sentar-se calmamente sobre ela. Nem precisaram ver o Senhor ressuscitado. Os guardas bastaram a ver um de seus anjos para correr de medo até os sinedritas e avisar aqueles judeus que Jesus havia ressuscitado. Eles fizeram o que sempre fizeram. Compraram os guardas, deram dinheiro a eles e mandaram espalhar a seguinte mentira. Mentira que nós vemos acontecer contra a Igreja Católica ao longo de 2000 anos. Sempre que há uma mentira contra a Igreja Católica, lembrem-se, isso está por detrás. Interesses humanos estão por detrás. E qual foi a mentira? O próprio Evangelho nos narra. Espalhai a notícia de que vieram os discípulos e roubaram o corpo de seu mestre. No entanto, como diz Santo Agostinho, é simples desfazer essa mentira. Se eles estavam dormindo, como viram que foram os discípulos?
Se estavam acordados, como deixaram roubar? E toda mentira contra a Igreja Católica, em algum momento, vai ser desfeita. E nós temos na história da Igreja, para quem sabe estudá-la e ver com os olhos da fé, pode ir desmontando uma por uma das mentiras históricas que fizeram contra a Igreja Católica. E isso ocorrerá, lamentavelmente, por um lado, e por outro, alegremente comentamos isso até o fim do mundo, para mostrar que essa instituição é imortal, porque é a Igreja Católica. E, portanto, nesta ressurreição, nós podemos dizer o seguinte: o nome do primeiro dia da semana mudou. Já não é mais o primeiro dia da semana. Nós não dizemos primeiro, segunda-feira, terça-feira. Não. Dizemos domingo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Porque o primeiro dia da semana ficou conhecido como domingo, dia do Senhor, dia do eterno aleluia, dia do eterno triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. E não é apenas uma história que nós vemos do passado e que nós devemos contemplar no dia de hoje. É uma história para hoje. Este dia de 2022, esta ressurreição do nosso ano. E qual é a voz de nosso Senhor Jesus Cristo a ressoar nos nossos interiores, assim como ressoou para Maria Santíssima em seu interior, promovendo a certeza da ressurreição, promoveu no ouvido dos apóstolos, do centurião e até do próprio Satanás. Mas qual é a voz que para nós faz ressoar Jesus Cristo no nosso interior para o dia de hoje? Ele quer que nós não nos deixemos tomar pela campanha do medo. Muitas vezes os apóstolos amedrontados, os sinedritas com medo, todos ficam com medo. E hoje em dia a humanidade não está com medo, está apavorada por pandemias, guerras, crises financeiras, etc., etc., e o que vem pela frente ainda e que nós nem sequer sabemos nomear, mas que vem. Mas não é a campanha do medo ou do pavor que deve tomar o nosso interior, mas é a certeza do triunfo de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a palavra para nós, neste domingo da ressurreição, é esta. Nosso Senhor diz: sou eu. Ele é a cabeça do corpo místico de Cristo. Cada um de nós faz parte do corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo, a Santa Igreja. A cabeça é ressurrecta. Nosso Senhor ressuscitou. Portanto, a promessa da imortalidade da Santa Igreja tem como base a cabeça, que é Cristo. Então, não há motivo para desânimos. Ainda quando haja uma campanha de medo, ainda quando persigam ferozmente a Igreja Católica em todos os seus âmbitos, nós devemos dizer: Cristo ressuscitou e a Igreja Católica é imortal. E com base nisso, nós vamos prosseguir a nossa cerimônia com imensa alegria no domingo, dia do Senhor, dia do eterno aleluia, dia do triunfo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.